They said they wanted speed. They said they wanted power. Olá, tudo bem? Obrigado por estar aqui gastando seu tempo no canal Heavy Rap TV do YouTube. A gente está num ambiente diferente aqui hoje. Estamos dentro de um Corolla da Toyota, marca que a gente da Heavy Rap admira muito. A gente está aqui para falar algumas coisas técnicas com você. Vamos gastar um tempinho batendo um papo e pensar junto. A gente recebe muitos e-mails e uma coisa muito interessante acontece. Se você tem a perfeita noção do que eu vou dizer, você pode achar isso muito estranho, e tudo bem. Mas as pessoas não têm obrigação, de repente, de entender de motor como você entende. Então as pessoas que são mais leigas, quando elas compram um carro de 150 cavalos, por exemplo, elas têm expectativa, ou elas pensam, que esse carro tem 150 cavalos o tempo todo. Quando a gente pergunta para essas pessoas, vem cá, mas quando os 150 cavalos estão disponíveis? As pessoas não sabem responder. E por que a gente está falando isso? Porque existem fatores no desempenho de um carro que não são somente potência e torque, que muitas pessoas não levam em conta. Eu estou falando de peso. Quando você compara dois carros da mesma potência, é importante comparar o peso. Eu estou falando de tração. É óbvio que para largar um carro com tração traseira, um carro com tração integral, vai ser mais eficiente do que um carro com tração dianteira. E isso as pessoas chegam até a colocar geralmente em conta, mas tem outros fatores que as pessoas simplesmente não jogam dentro da equação. Um que é pouquíssimo falado é a aerodinâmica, que começa a ter um fator muito importante depois de uma certa velocidade. Outro é quando você compara as transmissões dos carros. Eu quero parar um pouquinho por aqui. Vamos falar disso um pouquinho, de transmissões. A gente tem falado sobre o câmbio CVT e compreendemos perfeitamente quando se reclama acerca da falta de esportividade desse tipo de transmissão. A gente concorda com isso, mas a gente tem batido na tecla de que essas transmissões CVT, elas têm a capacidade de deixar o carro, manter o carro num padrão de potência máximo, ou pelo menos muito próximo disso, durante todo o tempo. A gente falou que algumas pessoas, na verdade muitas, pensam que o carro, quando eles compram um carro de 150 cavalos, ele tem 150 cavalos o tempo todo. E é óbvio que não. Um carro de 150 cavalos aspirado, vamos dizer um Civic, ele vai ter lá em torno de 6.500 RPM com a carga de acelerador máxima. Ali ele vai ter os 150 cavalos. E o que a transmissão pode ajudar ou atrapalhar na expressão desses 150 cavalos? Eu vou dar um dado incrível, que não é uma opinião, é um dado com o qual não se pode discutir. Entra lá no site da Quatro Rodas e procura os testes do Civic Touring 1.5 Turbo e do Civic Si 10ª geração 1.5 Turbo. Esses carros usam o mesmo motor e uma das maiores diferenças é a turbina, no caso do Si, que usa creio que são 3 paletas a mais ali na carcaça quente. O Civic Si tem 208 cavalos, o Civic Touring 173. O Civic Si tem 4 kg de torque a mais do que o Civic Touring. Eles têm o mesmo peso, ou seja, obviamente o Civic tem que andar na frente. A única diferença, a diferença mais incisiva, é o uso do câmbio CVT por parte do Touring. Se você entrar lá, você vai poder notar que de 0 a 100 o Touring é mais rápido do que o Civic Si, apesar de todo esse diferencial de torque e de potência, demonstrando uma clara vantagem através da transmissão para o Civic Touring. Isso se torna ainda mais impressionante quando você pega dados, por exemplo, de 0 a 1.000 metros, onde o Civic Si consegue passar somente 2,4 km por hora mais rápido do que o Civic Touring, com muito menos potência e muito menos torque. A gente está explicando isso porque o teste que vamos fazer agora usa um Corolla com transmissão de CVT que simula 7 marchas. E quando a gente pegou esse Corolla para testar, a gente ficou muito impressionado
como esse câmbio consegue entregar e manter a potência nos regimes onde ela é máxima, exatamente por causa do câmbio. E o teste que vocês vão ver, é bom frisar que na verdade é um teste, o nome é esse, não é um pega, não é para provar que carro X é melhor, mais rápido que carro Y, até porque os donos de Civic 2.0 de nona geração, eles sabem que quando os carros estão originais, esse Corolla desse modelo é mais rápido, sem nenhuma dúvida, do que o Civic 2.0 de nona geração. Falando nisso, você deve estar se perguntando, poxa, por que não testaram com o Civic de 10ª geração? A gente, até a data de hoje, dia 4 de julho de 2018, não temos disponível o reflash da K-Tuner para o Civic 2.0 de 10ª geração, o aspirado. A gente está trabalhando nisso, a K-Tuner está trabalhando nisso, mas até a data de hoje a gente não tem disponível. Qual é o Civic da geração imediatamente anterior? São os Civic 2012 a 2016, para os quais oferecemos tanto para o 1.8 quanto para o 2.0, tanto para os manuais quanto automáticos, a preparação que você vai ver nesse carro que vai comparar com esse Corolla daqui a pouco. Se trata de um reflash feito com K-Tuner, que pode ser feito aí na garagem da sua casa, você não precisa trazer o carro pra gente, tá? Se quiser saber como, basta escrever pro e-mail aqui debaixo da tela e a gente vai ter o maior prazer de te responder como isso é feito. E esse carro também usa um comando de válvulas que a Heavy Rap disponibiliza, e também usa um sistema downpipe. A gente chama de downpipe, você pode chamar de coletor, a gente entende ser um downpipe porque coletor é aquilo que coleta os pontos de saída do cabeçote, os 4 pontos. No caso do Civic 2.0 é uma saída só no cabeçote e por ali desce um cano onde haveria o catalisador. Então é um cano para baixo ali que vai encontrar no test pipe e a gente chama isso de downpipe. Mas tudo bem, pode chamar de coletor, fique à vontade, não muda o resultado de nada. Então vamos lá, o carro lá está no álcool, o Civic 2.0, esse Corolla também está no álcool. E o carro lá conta com reflash, um comando de válvula, que não muda em absolutamente nada a usabilidade do seu carro, nem economia, nem os fatores de marcha lenta. Você pode pensar que um comando de válvula vai deixar a marcha lenta esquisita, não. Ela é 100% igual a do seu carro original e usa um sistema de downpipe para o qual nós temos duas opções, um sistema silencioso e nós temos o sistema também de downpipe, chamamos de completamente livre, tá? Para você que não liga, para ter um barulhinho a mais no seu carro via downpipe. Se você quer ter um barulho como o original, nós também temos o downpipe com o abafador, que deixa o carro sem nenhum ronco a mais. Então, tendo ideia de que esse Corolla é muito superior aos Corollas anteriores por conta do câmbio, existem vários vídeos aí na internet mostrando o que o Corolla com o câmbio CVT pode fazer. A gente andou vendo alguns vídeos aí dele acelerando com o Civic 2.0 original e a diferença é gritante. A gente quer chamar sua atenção também para o primeiro teste que vocês vão ver, onde a gente dá a liberdade do Corolla sair a qualquer momento e o Civic sair depois do Corolla. Isso para evitar gerar aquela sensação de julgamento das pessoas que até a gente pensa que não deve existir. A gente não está aqui para poder forjar resultados, a gente está aqui para trazer uma referência para vocês, só que tem dois seres humanos, um dentro de cada carro. E na terceira buzinada, alguém pode sim atrasar um meio segundo a hora de acelerar, até porque não tem ninguém apostando absolutamente nada, é um teste para gerar uma referência e alguém poderia acelerar um pouquinho depois, um pouquinho antes. Isso pode de fato acontecer, e para evitar que isso acontecesse nesse primeiro teste com o Corolla, a gente pede que o Corolla saia para depois sair com o Civic e ver o que acontece, tá? Então fiquem com o vídeo, desculpa esse demorado na conversa, eu sei que todo mundo que entra tá doido para ver o teste, para ver a ação e tal, mas a gente pensa que é importante a gente compartilhar com vocês esses dados técnicos que a gente enxerga dentro desses testes que fazemos e colocar você para pensar junto com a gente e analisar quais são as vantagens de se ter uma transmissão, por exemplo, diferenciada em um carro. O que ela pode fazer, como no exemplo citado pelo Civic Touring 1.5 Turbo com 173 cavalos
e o Civic SI com 208 com o mesmo motor, a mesma tração dianteira, o mesmo peso, e o Civic Touring conseguir ser, por exemplo, de 0 a 100 mais rápido do que o próprio SI. Fica com o teste e pode aguardar. A gente está com mais vídeos preparados para o Civic nona geração contra outros carros. Carro até mais rápido do que o Corolla, porque já fizemos o teste. Já vou dizer para vocês qual vai ser. A gente ficou também muito impressionado com o desempenho do Cruze. Aceleramos o Cruze 1.4 turbo com o Corolla e ele andou significantemente mais do que o Corolla. Então a gente vai testar também o nosso 2.0 lá, nona geração, com essa preparação com o Cruze. Basta esperar, tá bom? Vamos pro teste. Obrigado!